Pai do Senhor para a igreja. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu estava sentada ali, irmãos, e agradecendo a Deus por esta oportunidade. Não de estar aqui somente, mas na casa do Pai. É uma oportunidade ímpar. E nós não sabemos se será a última. E eu posso olhar para a minha vida e ver as mãos de Deus. E eu não posso deixar de ser grato a Deus pelo fôlego de vida, pela salvação concedida. E por ter me dado a vitória de estar na casa do Pai. E da mesma forma, irmãos, eu vejo na tua vida, a batalha foi travada, mas Deus te trouxe aqui neste lugar. Seja grato no seu coração por esta vitória que o Senhor tem dado nesta noite. A batalha é travada, mas é maior aquele que está em nós e que trabalha por nós. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37, diz assim: E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. A igreja 37? Porque para Deus nada é impossível. Amém. Pode se sentar? Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Nós vemos aqui esse texto, irmãos, que o anjo Gabriel estava falando a Maria sobre Isabel. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já no 6º mês para aquela que dizia ser estéril. E é sobre Isabel e Zacarias que eu quero nesta noite compartilhar com a igreja o temor e tremor do Senhor. O Senhor já vem ministrando essa palavra já há algum tempo ao meu coração, e é privilégio estar hoje no culto da família compartilhando sobre a vida deste casal, a qual tem falado muito ao meu coração e tem me ensinado a estar atento, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível e tem promessas para as nossas vidas. Você crê nisso? Deus tem promessa para a tua vida, ainda que você aos teus olhos vê a impossibilidade, mas como nós já ouvimos e louvamos nesta noite, o nosso Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível, e Ele trabalha ao nosso favor, Ele trabalha em favor da igreja, Ele trabalha em favor daqueles que creem na sua palavra e querem viver as promessas de Deus para a sua vida. Quantos querem viver a promessa de Deus na sua vida? Eu quero e espero alcançar, em nome de Jesus, cumprir todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Também quero agradecer ao nosso pastor, a Valquíria, aos obreiros e círculo de oração sempre tem intercedido por nós. E é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui nesta noite. Amém? Amém. Vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia. Volte um pouquinho no capítulo 1. Vamos a partir do versículo... Aleluia. Versículo 5. Versículo 5. Nós vamos acompanhar esse texto. Deixa a sua Bíblia aberta. E também o teu coração. E a minha oração nesta noite é que o Senhor venha com a sua cura, é que o Senhor venha com a libertação no coração da família, é que o Senhor venha operar o milagre que você necessita na sua vida e na sua casa, para a glória do nome do Senhor. Se nós cremos, irmãos, nós veremos a glória do Senhor. Então diz ao Senhor: fala comigo, Pai, fala comigo. Não permita que a distração, a dúvida e o desânimo venha tomar conta da sua mente, mas abre o teu coração e pede: fala comigo, Pai. E o nosso Deus está neste lugar para operar na sua vida. Aleluia. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Deus, Ele tem promessa na vida de cada um. E nós podemos ver na vida de Zacarias e de Isabel, este casal. E eu quero dizer para você, irmãos, que Deus tem promessas
de um lar feliz para cada casa. Deus tem promessas de um lar feliz. Amém? E um dos propósitos divinos no casamento, a gente já vai entrar no texto, eu quero que você preste atenção um pouquinho. E um dos propósitos divinos no casamento é o companheirismo e a completação mútua do casal. Um dos propósitos divinos, é um dos propósitos, amém? Lá em Gênesis 2,18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora ou uma auxiliadora que seja idônea, ou seja, que seja adequada. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Então nós podemos ver, irmãos, que Deus que projetou a família, e o casamento é a base da sociedade e da igreja também. E nós podemos ver que pela palavra do Senhor, se eu e você cumprirmos com tudo aquilo que o Senhor tem deixado na sua palavra, com certeza o nosso lar será um lar de felicidade, porque quem habita é o próprio Deus nas nossas vidas, e onde Deus está, é impossível a tristeza, o rancor, a mágoa ficar, mas Ele vem, restaura e dá vida e vida em abundância, amém? Provérbios capítulo 24, 3 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Mas, lá em Jeremias 22, 13 diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com a injustiça, e os seus aposentos sem direito. Para nós definirmos o que é lar, vamos definir aqui: é um ambiente em que seja aconchego, descanso, paz, alegria e segurança para a família. Alegria. E é isso que o Senhor quer dar nos nossos lares. A alegria. E a primeira alegria é a alegria da salvação. Eu sou feliz, irmãos, e alegre no Senhor, ainda que as circunstâncias nos advenham, mas a felicidade tem que reinar em nossa vida, porque o nosso nome está escrito no céu, o nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso que a Bíblia nos fala, nós temos que alegrar no Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E aquele grande amigo que nunca e jamais pode faltar no nosso lar é o nosso amigo Jesus. Esse é indispensável, não pode jamais faltar no nosso lar. Para que possamos ter um lar feliz, tem que ter a presença de Jesus. Jesus é o convidado especial no nosso lar. Como já foi dito, somente Ele transforma a água em vinho. E o que me chama a atenção nesse texto foi Maria que percebeu a falta do vinho. Irmã, Deus tem nos dado essa bênção de perceber as coisas. Fique atenta no que está faltando no teu lar, e corra aos pés do Senhor e peça a Ele para que Ele venha operar o milagre, porque Deus tem milagre para as nossas vidas, como Ele já tem operado. E eu glorifico o nome do Senhor, porque nós temos isso em nossa casa. Porque Jesus, irmãos, Ele não é o Jesus do passado, não. A Bíblia afirma Ele é Jesus mesmo hoje, ontem e eternamente. Esse é o nosso Deus. Ele é em todas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui também conosco neste lugar. Somente nós crermos e nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. E o que também não pode faltar, irmãos, na minha casa e na tua casa jamais, é a palavra de Deus, que é o manual da família. A palavra de Deus jamais pode faltar no nosso lar. Ela é o manual e a regra da família. E é pelo princípio da palavra de Deus que nós, como família, povo do Senhor, somos guiados. E temos a base, é pela palavra do Senhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ela é útil, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus tem poder e ela transforma o mais vil pecador. E eu sou prova disso, que Ele tem me transformado, e eu glorifico o nome do Senhor nesta noite. Aleluia.
E voltando aqui, irmãos, para Zacarias e Isabel. Vamos ver um pouquinho e aprender com este casal. No versículo 5 diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Amém? No versículo 6, continuando, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E o que me chamou a atenção na vida de Zacarias e Isabel, ambos eram justos, ou seja, eles viviam uma vida correta, eles tinham as suas atitudes corretas, eles eram fiéis a Deus, e ninguém tinha nada que acusar aquele casal, e eles viviam uma vida irrepreensível, ou seja, diante de Deus e dos homens também. Continuando aqui, nós podemos ver, irmãos, que justo é o que Deus espera que a família seja, uma família de povo justo diante de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que é justo diante de Deus, Deus tem promessa para a sua família. E nós podemos, irmãos, ver lá em Provérbios 3:33, que diz: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo Ele abençoa. Então, quando o povo de Deus, quando a família é justa diante de Deus, a bênção do Senhor está sobre a nossa casa. Aleluia! E nós podemos ver também lá em Provérbios 27, o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Os nossos filhos serão abençoados, aleluia. Nós podemos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem quando nós nos colocamos diante do Senhor com uma vida justa, aleluia. Nós podemos continuar, irmãos, no versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E nós podemos ver que além deles serem justos, por eles serem fiéis, por eles, irmãos, andar irrepreensível, uma vida irrepreensível, tinha um porém na vida deles, tinha um não, tinha um mais. Este casal não tinha filho, porque Isabel era estéril, e além disso, eles eram avançados em dia. E naquele tempo, para os judeus, irmãos, a esterilidade era olhada por eles como um sinal de desfavor de Deus. A mulher, ela era, irmãos, envergonhada, ela sofria grande humilhação. Então não é como os dias de hoje, mas naquela época era uma desfavorecida. Olha como Isabel sofreu o tempo da sua vida, mas a Bíblia nos ensina que ele e Zacarias, ela e Zacarias, eram ambos fiéis a Deus. Eles não viviam nas circunstâncias do seu problema, eles viviam uma vida fiéis a Deus. Porém, tinha essa impossibilidade na sua vida. Mas nós vamos ver o que Deus fez na vida deste casal, aleluia. Nós vamos ver aqui no versículo 1, do 8 ao 13. Quem pode ler, por favor? Lucas capítulo 1, do 8 ao 13. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós podemos ver aqui o que aconteceu, mesmo eles tendo essa dificuldade em suas vidas. Zacarias, ele manteve a sua posição, servindo a Deus continuamente, exercendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E nós podemos ver que quando ele exercia, quando ele estava cumprindo ali o
que era designado para ele. Durante o tempo que ele estava oferecendo incenso, a multidão orando lá fora, quem aparece ao lado direito do altar do incenso? Um anjo lhe trazendo as boas novas. E nós podemos ver, irmãos, que não tem outro lugar para que nós possamos ouvir a revelação de Deus, ouvir a voz de Deus, se não for no altar da oração. Incenso simboliza a oração. E o anjo apareceu do lado direito do altar de incenso. E o Senhor revelou ao meu coração: é do lado do altar da oração, é no altar da oração que a família vai receber a revelação que Deus tem para você. É no altar da oração, esposa, que Deus vai operar na sua vida e te dar direção para que você possa exercer aquilo que Deus tem te chamado. É no altar da oração que Deus vai te trazer as boas novas. Não tem outro lugar. É na oração que Deus fala contigo e você fala com Deus, e Deus revela a você aquilo que Ele tem projetado para a sua vida, porque Deus tem promessa para a tua casa, para a tua vida. Você não está aqui não em vão, não. Deus tem um propósito para a tua vida. Então levante a tua cabeça, glorifique a Deus e clame nesta noite o milagre, a cura e a libertação, porque Deus tem para as nossas vidas muito mais. Aleluia. E eu quero te dizer, irmão, irmã, que é na oração que Deus mantém o casal unido. Que é na oração. Muitas das vezes queremos agir conforme as nossas vontades e intenções, mas é na oração que nós temos a vitória, porque o coração do homem está nas mãos de Deus, e conforme você clama, Deus opera, não ao teu favor ou querendo que você o domine, não, mas operando aquilo que Deus tem para a vida do seu esposo, ou para a vida da sua esposa, e para a vida da sua família, em nome de Jesus. Aleluia. É no altar, irmão, da oração que nós vamos alcançar a vitória. Aleluia. E nós vamos ter de Deus, e Ele vai nos guiar sempre, porque somente há um guia para a igreja, somente há um guia para a família: Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós podemos ver lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus, Ele nos surpreende. Se nós mantermos fiéis a Ele, cumprindo com aquilo que Deus tem nos chamado, muitas das vezes com muitas dificuldades, com muitos porém, mas em nossas vidas, com muitos não, mas Deus é poderoso para mudar a situação, e Ele te surpreenderá na hora certa, no momento certo. A nossa posição é sermos fiéis a Deus, cumprirmos, irmãos, aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Eu não venho na igreja e não faço as coisas para ser fiel, não, irmãos. Nós não ofertamos para ser fiel. A palavra diz que nós somos fiéis, então nós vamos fazer tudo aquilo que Deus tem deixado para a igreja fazer. Nós vamos cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem ordenado na sua palavra, porque nós somos fiéis e cremos que Deus manterá a sua palavra. Aleluia. Ele manterá e fará tudo aquilo que Ele tem deixado nas Escrituras. Por isso que Ele nos alerta a cada dia a estarmos pronto e esperando na manifestação do Senhor Jesus. E é por isso que Jesus, irmãos, veio para destruir as obras do diabo. E a obra do diabo é matar, roubar e destruir. E é isso que Ele quer para a sua casa. Mas em nome de Jesus a igreja se reúne nesta noite para clamar a misericórdia do Senhor e ser grato a Ele, porque é Deus fiel e é o Deus que cuida e tem te livrado. Aleluia, aleluia. E nesta noite nós estamos aqui neste lugar. Nós podemos ver, irmãos, em Lucas, continuando do versículo 14 a 20, olha o que João seria. Zacarias e Isabel queriam um filho, mas Deus o presenteia com um menino especial. Vamos ler? Quem pode ler do versículo 14 a 20?
E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como sabereis isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Deus abençoe. Nós vemos aqui, ele será grande diante do Senhor, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo apropriado. Irmãos, isso era que João Batista seria. E nós podemos ver no versículo 18, que então Zacarias pergunta: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dia. Zacarias, ele não acreditou, porque ele olhou para a sua circunstância. Zacarias, ele olhou para a sua circunstância, e quando ele olha, ele diz: como é que eu vou acreditar nisso? Eu sou um velhinho e minha mulher também. E com isso, irmãos, com este sinal de incredulidade, ele teve uma punição, ficou mudo. E eu quero te dizer, irmãos, que as incertezas, que quando nós duvidamos do que Deus fala conosco, quando nós duvidamos da sua palavra para conosco, e quando nós colocamos o nosso olhar na circunstância, e a incredulidade, elas nos faz ficar mudo espiritualmente. Não é porque Deus não pode operar, não pode fazer, é mais nós mesmos, as nossas atitudes traz consequências drásticas para as nossas vidas, e nós vemos na vida de Zacarias. Por isso que eu te peço nesta noite, tire os teus olhos da circunstância e mantenha os teus olhos no Deus que é poderoso, aleluia, para fazer um milagre na tua vida. Tire os teus olhos da circunstância, aleluia, e coloque os teus olhos em Deus, que pode te dar a cura, que pode te dar a libertação, que pode te salvar a tua família, aleluia. Tire os olhos e não deixe que nada venha a tirar da presença de Deus, que o desânimo, a distração, a dúvida venha estar acorrentando a mente da sua família, em nome de Jesus. Mas vamos manter a nossa fé, aleluia. Não faça como Zacarias, não olhe a circunstância, mas creia, porque aquele que fala é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir, e se Ele falou, e se Ele continua a falar que Deus tem um projeto na sua vida, que Deus tem promessas na tua vida neste lugar, creia somente, glorifique ao teu Deus, que no tempo certo, na hora certa, vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Deus tem um milagre para as nossas vidas, irmãos, neste lugar, e nós podemos desfrutar também dos milagres dos nossos irmãos, nos alegrando, e o maior milagre é o milagre da salvação da nossa casa e desta nação, aleluia. Nós podemos ver lá em Marcos capítulo 10, 27, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quando Jesus disse aos seus discípulos, quando eles questionaram quem poderia ser salvo, porque Jesus disse que dificilmente entraria no céu aquele que colocasse o seu coração nas riquezas. E os discípulos questionam quem pode ser salvo. Jesus olha para eles e diz que muitas coisas que para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível, aleluia. Deus só espera, irmão, encontrar no meu e no teu coração fé
fé para crer que Ele é poderoso para fazer. Nós não precisamos entender muitas das vezes, mas crer que há um Deus no céu que é poderoso para mudar a nossa história. Aleluia. Tire então, irmãos, os teus olhos da circunstância e olhe para Jesus de Nazaré nesta noite. Aleluia. Continuando no versículo 21, diz assim: o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. 24. Passados esses dias, Isabel e sua mulher concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens, para anular a minha vergonha ou a minha grande humilhação. Nós vemos, irmãos, que a incredulidade dificultou de Zacarias falar das bênçãos do Senhor, compartilhar com a revelação que Deus tinha dado para ele. E ele saiu e somente por acenos ele falava. Olha só o que pode resultar numa atitude errada: não crer naquilo que Deus fala para as nossas vidas. Ele ficou mudo espiritualmente e expressava-se por acenos. E mais uma coisa linda que eu vejo na vida de Zacarias, que ele não abandonou o seu posto e foi embora, não. A Bíblia fala que ele permaneceu, cumpriu os dias do seu ministério lá no templo e voltou para casa. Oh, aleluia, Jesus. Mesmo mudo, ele continuou lá. Glória a Deus, aleluia. Oh, E voltou para casa quando terminou somente aquilo que Deus tinha chamado para fazer. E a pergunta vem para mim e para ti: como é que nós voltamos para a nossa casa? Mudo? Ou glorificando a Deus, porque mais uma vez o Senhor teve misericórdia e falou conosco neste lugar? Como é que nós voltamos para casa, irmãos? Acreditando naquilo que Deus tem para a nossa vida, através da sua palavra, através daquilo que Ele tem nos ensinado, ou dando ouvido àquilo que o inimigo tem soprado na sua mente, que não dá, que não pode, que não tem jeito, que não muda, que é difícil, que não precisa de tudo isso. Mas Deus quer que nós voltamos para casa jubilando e crendo nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. E eu vejo, irmãos, um pai que clamou, que buscou pela vida da sua filha Jairo. Nós podemos ver essa história lá em Marcos capítulo 5, do versículo de 35 ao 41. Nós podemos ver, irmãos, a vida, o pedido de Jairo. Aqueles que diziam para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. E o que Jesus responde para Jairo? Crê somente, aleluia. E Jairo não foi embora sozinho, mas esperou a Jesus. E eu vejo na vida de Jairo, irmão, que buscou pela sua filha que estava morta, que buscou pelo seu lar. Ainda que diziam: não incomodes mais o mestre. Não é assim que nos falam? Por que tanto buscar Jesus? Por que tanto? Eu quero dizer, irmãos, que meu marido falava isso para mim: deixa Jesus em paz lá, que ele está muito ocupado. Por que tanto Jesus? Você está doida, já está bipolar. Ele está aqui, irmãos, pode perguntar para ele. Né? Quando a gente fazia alguma coisa que esquecia, está ficando doida, tá vendo? Vai para a igreja, dar dinheiro para o pastor, aí o que está acontecendo? Falava, irmãos, e pela misericórdia de Deus, eu não falo isso para envergonhar ele de jeito nenhum, mas eu quero te dizer e fazer te entender nesta noite que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus, aleluia. Para Deus tudo é possível, aleluia. Eu me encontrava muitas vezes dentro da casa do Pai, sozinha com a Brenda tinha 2 aninhos. E eu louvo ao Senhor, eu louvo a vida da Cíntia também, do meu irmão, que eles reuniam numa kitnet e oraram e clamaram pela salvação da família. E o Senhor alcançou a minha irmã, alcançou a minha vida. E eu, irmão, ouvia
dizer na igreja do que Deus estava fazendo na vida das irmãs que eram casadas, as dificuldades que elas passavam no casamento, e Deus estava operando. E eu não tive dúvida nenhuma que Deus estava me chamando, e era o único caminho que eu poderia ter a cura, a salvação em meu lar. E pela misericórdia de Deus, Deus me alcançou, e eu continuei vindo à casa do Pai. Não tinha dificuldade, impedimento não. Ele me liberava: vai mesmo, não é para ser livre de mim, vai mesmo para a igreja. E eu vinha, irmão, e eu cria. Mas chega um tempo da sua vida, as lutas é tão renhida, que o teu coração começa a ficar sensível, doente, porque Jesus tem misericórdia. Quando que isso é impossível aos meus olhos, esse homem ser salvo? Mas o Senhor me levou lá para Ezequiel 37. E Ezequiel 37 fala sobre o vale de ossos secos. Não é secos, é sequíssimos. E assim estava o meu lar, um lar seco, um lar ressequido. Mas aquele que poderia fazer um milagre, eu estava diante dele. E o Deus Todo-Poderoso, ele dizia assim: crê somente e contemple pela fé. E como Ezequiel disse, profetiza sobre o vale de ossos secos. Aleluia. E como nós vemos e entendemos, irmãos, pela palavra do Senhor, que Ezequiel profetizou e Deus operou ali e mostrou que como aqueles ossos estavam secos era a casa de Israel, e Deus poderia fazer reviver, e mostrou para Ezequiel o milagre que Deus ia fazer naquela nação. Da mesma forma, eu contemplava pelos olhos da fé e contemplava a vida do meu esposo adorando ao Senhor, porque era impossível os meus olhos ele estar dentro de uma igreja adorando a Deus, mas Deus me levava pela sua palavra a crer e profetizar naquilo que era impossível na minha vida. E durante 7 meses, irmãos, de oração e jejum, não tinha trégua, nós buscávamos ao Senhor mesmo. O alvo era a salvação de almas, e ainda precisa continuar a ser, a clamar pela salvação da família, e nós vamos em nome de Jesus. E o Senhor o resgatou, o livrou, porque ele não poderia e nem queria ouvir o nome de Jesus. E nós tínhamos que somente orar, não tinha outra forma. Mas esta é a forma da igreja, oração. E é pela oração que nós vamos ter a vitória. E essa impossibilidade vai cair por terra. E o Senhor operou o milagre. E hoje está aqui para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor ainda continua a operar muitos milagres em nossas vidas, irmãos, porque é de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar aquele grande dia. Não me conformo e não aceito, mas peço para o Senhor a cada dia, para que nós venhamos a desfrutar das promessas do Senhor, para a glória do nome dele. Aleluia. Nós podemos ver também a mulher cananeia, que está lá em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Uma mãe que buscou a libertação da sua filha. A mulher cananeia, irmãos, ela enfrentou muitas coisas. Ela enfrentou o silêncio. Ela não teve apoio de ninguém, muito menos dos discípulos que estavam ali com Jesus. Até despede ela que vem gritando atrás de nós. Ela ouviu palavras duras e palavras que ela não gostaria de ouvir. Mas o que eu aprendo na vida desta mulher é que a sua perseverança e a sua fé fez a diferença na vida dela. A sua fé e a sua perseverança trouxe a libertação para a vida da sua filha que estava endemoniada. E nós podemos ver, irmãos, o que é que Jesus disse a essa mulher? Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E na mesma hora, a sua filha ficou sã. Grande é a tua fé. Como Jesus disse para Jairo, crê somente. Como Jesus disse para essa mulher, grande é a tua fé. E é isso que Deus quer encontrar nos nossos corações, para que Ele possa operar um milagre em nossas vidas. Você crê somente, você ter fé que Ele é o Deus que muda a situação, aleluia. E nós podemos ver a esposa, Isabel, ela esperou com fé. Nós não vemos nenhum relato de Isabel murmurando ou falando outra coisa. Mesmo seu esposo mudo, porque ele ficou mudo até tudo isso se cumprir. Quando foi levado João Batista para
no templo, depois de 8 dias, que perguntaram o nome dele, e Zacarias escreveu na calvinha que era João, já ali, crendo nas promessas de Deus, e ali ele voltou a falar e glorificar o nome de Deus. É Deus. Mas nós podemos ver na vida de Isabel que ela esperava com fé. E ela disse no versículo 25: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Agora que o Senhor me ajudou, e na nova tradução da linguagem de hoje diz: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por não ter filhos. Muitas das vezes é assim, irmãs, que você se sente, ou pela circunstância que passa, o inimigo quer que você se sinta desprezada, mas o Senhor te contempla, como o Senhor contemplava a Isabel. Deus te contempla, irmã. Permaneça firme, fiel a Deus, porque a vitória vem para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E eu quero te dizer também, irmã, que a minha atitude, a tua atitude vai fazer a diferença para trazer a cura, para trazer a libertação dentro do nosso lar. A nossa atitude vai fazer a diferença. E Deus me fez meditar na vida de Naamã. Nós podemos ver lá em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, do versículo 1 ao 4. Alguém pode ler, por favor? Naamã, nós vamos ver a história de Naamã. O que Naamã tem a ver com as atitudes das irmãs? Vamos descobrir aqui Naamã. Alguém pode ler, por favor? Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor era livramento aos filhos. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor, ele disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem grande diante do seu senhor, de muito conceito, olha só. Mas ele tinha um porém na sua vida: ele era leproso. Quem sabe somente a sua mulher e alguns criados, algumas pessoas que rodeavam ele, que sabiam que ele tinha essa lepra. Mas olha aqui o que aconteceu. Levaram uma menina cativa. E essa menina era do povo de Israel. E ela conhecia o Deus que ela servia. Porque ela disse assim, ela não disse a Naamã, ela disse a sua senhora: tomara que estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ela disse a sua senhora. E nós podemos entender pela leitura que a sua senhora pode ser que tenha levado o que disse a menina, ou levado a própria menina a falar para Naamã aonde é que ele receberia a sua cura. Eu quero te dizer, irmã, para mim e para ti, a minha e a tua atitude trará cura para o nosso lar, trará libertação. Se nós, irmãos, nos colocarmos, aleluia, diante do Senhor, Deus nos dará sabedoria e prudência para estarmos encaminhando o nosso lar, para que o Senhor venha operar o milagre em nome de Jesus e as promessas que Ele tem na nossa vida, aleluia. Provérbios 12:4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é como o podridão dos ossos. Então vamos ser, irmãs, mulheres virtuosas para a glória do nome de Jesus. Ter virtudes que Deus quer que nós tenhamos, que nós venhamos exalar o fruto do Espírito em nossas vidas. E acima de tudo, sermos cheios do amor de Deus. Porque cheios do amor de Deus, todas as demais coisas teremos na nossa vida, aleluia. E uma palavra também para os esposos, lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: peguem as raposas e também as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que estão em flor. Não fique somente focalizado nos grandes problemas, pai.
esposo, mas perceba as pequenas dificuldades, que isso também pode dificultar a sua vinha e trará grande prejuízo em nome de Jesus. Nós podemos ver, irmãos, que o homem que teme ao Senhor, ele terá um lar feliz. Nós podemos ver lá em Salmos 128, 1, 2 e 3, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o que acontecerá com este homem que é temente a Deus. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Obrigada, irmão. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. São promessas para o homem que é temente a Deus. A tua casa será uma casa vitoriosa para a glória do nome do Senhor. E para você, jovem que está aqui nesta noite, para você que ainda não é casado, eu quero te dizer: honre ao Senhor, porque Deus é aquele que honra aquele que honra Ele. E aquele que desprezam a Deus também é desprezado por Ele. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Honre ao Senhor, jovem, porque o Senhor te honrará. Honre ao Senhor, pai, porque o Senhor te honrará. Honre ao Senhor, irmã, porque o Senhor te honrará. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver, irmãos, em Salmo de número 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? A palavra continua dizendo lá no versículo 9 do Salmo 119: observando segundo a tua palavra. Não tem outro meio, não tem outra condição. Para que nós possamos ter a promessa de um lar feliz, nós temos que ter o amigo Jesus, o amigo Espírito Santo, o Espírito de amor nas nossas vidas. E nós temos que ter a palavra como base, como guia para a nossa casa. E nós temos que pôr essa palavra nos nossos corações, para não pecar contra Deus. Aleluia. E com isso, irmãos, eu quero finalizar dizendo para você: as promessas que Deus tem para a tua vida se cumprirão. Basta eu e você permanecermos firmes e fiéis na presença do Senhor. E além disso, Deus tem cura e libertação para a família. E a minha oração nesta noite pela tua casa e pela minha casa, no nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé nesta hora. Aleluia.